Valendo, agradecer aqui, começando nosso terceiro encontro dessa série, né, de ações que a gente está promovendo nessa mostra digital, né, assim, celebrando, se é que o momento que a gente está vivendo permite celebrações, mas acho que, né, na nossa esfera aqui, isso é uma celebração também de 15 anos mais um. 15 anos mais um de uma continuidade de trabalhos, né, da companhia, daquela companhia na qual, enfim, eu e Marco desenvolvemos e com muitos colaboradores e colaboradoras ao longo desses anos e manter ainda, né, tentando manter, né, ao longo desse tempo aí um trabalho, né, nas artes cênicas com alguma coerência, né, com continuidade, algo que tem muitos desafios, muitos prazeres, muitos obstáculos também. E hoje, gente, eu tenho assim, poxa, uma honra, um prazer assim indescritível de estar com vocês, Eliane Potiguara, Ailton Krenak. Eu sei que esse encontro já aconteceu em 2018, onde infelizmente eu não pude estar, mas Marco, acompanhei através do Marco assim a importância desse encontro e está agora, né, dando continuidade 3 anos depois, né? Se não me engano, foi no FIT Rio Preto, também nessa mesma situação enfim, de prolongar um pouco a experiência do Guanabara Canibal da nossa peça, com duas figuras assim que são importantíssimas para esse momento. Enfim, quero agradecer desde já assim esse encontro. Quero dizer que aqui também junto com a gente, né, temos aqui alguns convidados e convidadas, né, que estão aqui participando desse papo aqui no Zoom e que, ao final, né, espero que a gente consiga ter um tempo para também ouvir algum tipo de intervenção, de questão levantada por esses convidados e convidadas. E vamos começar, porque eu estou aqui já assim, ansioso para a gente aqui fabular aí, histórias aqui nesse momento. Eliane, Ailton, pô, tô muito feliz, muito agradecido por vocês estarem aqui. O objetivo dessas conversas que estamos levando aqui nessa mostra digital é justamente a gente assiste os espetáculos, né? E depois a gente conversa sobre eles, sobre meio que a origem, a gente não fala exatamente sobre os espetáculos, mas sobre os temas que nos levaram a construir esses espetáculos. Né? Todos esses espetáculos partiram de ideias, de desejos de falar sobre determinados assuntos. E aí, num desejo de aumentar, né, o entendimento, não só de quem nos assiste, como nosso próprio entendimento sobre as obras, a gente pensou nessas conversas, nesses diálogos. E, no caso de vocês, é muito interessante, porque vocês estavam no início, como inspiração, depois, naquele nosso encontro, já com a peça existindo, já foi um encontro que me fez ali, e depois conversei muito desse encontro com o Pedrinho, me fez ali refletir sobre tantas coisas. Não só o nosso encontro propriamente formal ali lá no Sesc Rio Preto, como também depois no hotel e no aeroporto, enfim, por onde a gente foi se encontrando naqueles dias lá. E foi muito rico para mim e foi incrível. Então, então vou continuar aqui o protocolo e vou apresentar vocês formalmente, mesmo vocês dispensando apresentações. A Eliane Potiguara é escritora, professora, poeta, empreendedora social e cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Ailton Krenak é um pensador, escritor e agora um astronauta desempregado da NASA. Assim ele se intitulou agora. Então, poxa, eu queria começar pedindo para vocês falarem sobre, enfim, a peça que vocês deram a honra, né? Deram a honra de terem visto lá em Rio Preto, no festival. Ela trata da fundação, né, do Rio de Janeiro, né?
da história oficial, não é? A história que eu aprendi quando era da idade do menino que faz a peça, de Zion, e que, né, trata, né, os invasores, essa tropa de invasão, né, nos coloca identificados com a tropa de invasão, né, nós estudantes, né, nos coloca identificados com essa tropa de invasão. Então, o espetáculo todo é uma desconstrução dessa história oficial com a Carol Virgues, que também já com, né, ela é uma descendente indígena da Colômbia, e ela explicando, uma atriz fantástica, e ela explicando para o menino a história da aldeia carioca, né? Essa aldeia carioca que ela era situada muito perto de onde eu moro aqui em Laranjeiras, quase Flamengo, era muito próximo de onde eu moro, a localização da aldeia carioca, e foi a que mais tempo resistiu às tropas de invasão portuguesas, e foi a primeira também a cair, né? A primeira a ser dizimada. Bem, o que eu queria abrir de uma maneira, né, pegando assim meio que o cerne dessa questão um pouco que a peça nos dá, dessa guerra, né? Essa guerra começa ali e a gente trata de guerra, né? A gente acaba que o Cara de Cavalo, essa mostra, tratamos de outras coisas em outras peças, mas essa mostra, uma das coisas comuns a todos os espetáculos dessa mostra é a guerra. A guerra já da segurança do Cara de Cavalo, outra a própria guerra do Paraguai, a chamada guerra, a intitulada guerra do Paraguai, que é o Caranguejo Overdrive, e aqui esta guerra que se inicia contra, né, entre as tropas de invasão europeias e os nossos antepassados indígenas. E essa guerra perdura até hoje. Então, tem como acabar essa guerra, Eliane? Uma boa pergunta, né? Vamos ver aqui se a gente consegue refletir sobre se tem fim essa guerra. Porque eu me lembro do grande Sepete Araju, do Rio Grande do Sul, dos séculos anteriores, que lutou contra os portugueses e os espanhóis, e que ele foi assassinado pelos portugueses e espanhóis, deixando a sua esposa sozinha com seus filhos e deixando toda a sua comunidade também desamparada, né? Porque ele, com os companheiros dele, ele foi levado a esse grande holocausto, né? Assim como foi também o holocausto desse momento em que foi reportada a peça em questão que nós estamos falando. Então, eu vou fazer uma palavrinha do Sepete Araju. Sepete Araju, eu sou rebelde, eu faço questão de ser, tenho fome, tenho ódio, e não me deem uma metralhadora. Então, se a gente pensasse em termos do que foi a ditadura militar, o povo sofrido, os intelectuais, né, não só aqui no Brasil, mas na França, que foi um grande passo que os revolucionários franceses deram naquela ocasião como uma resposta ao sistema opressor, e que isso chegou na América Latina, e nós reportamos esse sentimento europeu, né? Mas a Europa contestadora, não a Europa colonizadora. E nossos guerreiros aqui, nossos companheiros, nossos trabalhadores rurais, Manuel da Conceição, por exemplo, nosso líder Paulo Freire, nossos grandes líderes, tanto na questão do pensamento como na questão dos metalúrgicos, dos operários, né? Operário Santo Dias, que foi também assassinado, vocês devem saber disso. Então, a gente
pensa, vamos enfrentar esse momento político, esse momento de guerra, porque a gente está em guerra há muitos anos, né? É a guerra da luta de classe, a guerra do proletariado, né? A luta dos povos indígenas, dos povos oprimidos que vivem nas comunidades pobres e nos grandes cantões do Brasil, que a gente nem tem ideia, né, como será, como é a vida dessas pessoas e qual é a resposta que ela tem desde períodos remotos. A gente sabe que naquela época, no período da ditadura militar, nós tivemos essa resposta. Algumas pessoas pegarem armas, né? Hoje o governo Bolsonaro está dando armas, mas para outros fins. Infelizmente, nossos guerreiros faleceram, morreram, como estudantes, como operários, perderam suas vidas, né? Depois veio o processo da anistia e suas famílias foram anistiadas, não anestesiadas, porque a gente não pode ser anestesiado. Olha, está difícil falar essa palavra. Nós não podemos ser anestesiados por esse processo doido que nós estamos vivendo aí contra a Covid, contra o sistema político, e nós temos que combater. Por isso é que eu estou começando com essas palavras singelas e sinceras do nosso grande Sepete Araju, que repassou em poema, em alma, em espírito, e num processo poético, me passou essas palavras, e eu estou lendo para vocês, né? Que nós precisamos ter armas, mas nossas armas, no momento, são o teatro, a literatura, as artes, né? As vozes dos políticos, porque também falar também é uma arte, denunciar. Então, quer dizer que nós estamos num processo de luta, assim como vocês, essa equipe, Pedro Kozovski, e você, Marco, vocês fizeram essa peça como uma metáfora para contestar o momento de violência, de holocausto mesmo aos povos indígenas do Rio de Janeiro, da Guanabara, né? E que se estendeu séculos depois aqui para onde eu moro, para Saquarema, entre Saquarema e Araruama, e que constituiu a Confederação dos Tamoios, a grande confederação dos companheiros tabajaras, tupinambás, aliás, tupinambás. E todo esse processo faz parte de quê? Desse começo, né? Com os capitães do mato, que começam, e as capitanias hereditárias, que eu vou ter que falar sobre isso, né? E a gente chegou a esse momento e que as pessoas conscientes, as pessoas que têm sentimento, as pessoas que têm solidariedade ao outro, ele vai trabalhar uma política de resistência e luta. É o que nós estamos fazendo aqui hoje com essa vivificação dessa peça de teatro tão importante que eu e Krenak, Pedro, Marcos, André, toda a equipe, assistimos lá naquele lugar maravilhoso, coberto de terra, porque a peça chamava a questão da terra, né? E foi um momento glorioso para nós. Então, acredito que isso aí é uma porta de abertura para nós continuarmos a nossa arma contra esse sistema que estamos vivendo hoje. Muito obrigado. Krenak. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. E que maravilha o entusiasmo com que a Eliane invoca a nossa história antiga, digamos assim, os nossos primeiros embates com essas forças coloniais, né? E ela foi muito bom, querida Eliane, você chamar a Sepete Araju, porque
de todas as pessoas históricas que se levantaram contra essa ocupação, talvez Sepete Araju tenha sido o personagem, o vulto mais apropriado pela narrativa, digamos, colonial, de edificar um lugar para a voz, digamos, a voz indígena, a voz nativa do continente. E é emblemático também isso, porque, na verdade, a percepção da máquina de guerra se movendo no mundo, invadindo a África, invadindo continentes e chegando aqui, ela também nos põe numa narrativa que é planetária, que é global, para a gente não ficar achando que nós somos os únicos continentes que sofreu com essa invasão brutal que o capitalismo, né, lá no seu nascedouro, no mercantilismo, quando ainda ele era um ensaio, ele decidiu comer o mundo. E comer o mundo não tem limite. Eu participei de um episódio de uma série na Netflix chamada Guerras do Brasil. Esse episódio que eu participei tem o nome de Conquista. E ali a gente discute as várias entradas por diferentes beiradas desse continente, né? No caso aqui da América do Sul, essa costa atlântica inteira, em diferentes períodos, ao longo de 1,5 séculos, foi só massacre. Era queimar a aldeia, era invadir e era passar a espada todos os sobreviventes, porque aquela guerra era uma guerra tão miserável que ela não tinha perspectiva de manter gente viva. Não adiantava os índios se renderem. A ordem era matar, era queimar as aldeias e matar o povo daquelas aldeias. Então, quando eu tive a oportunidade de estar com você, numa situação totalmente acolhedora, lá no festival de teatro, né, no FIT, né, e nós pudemos nos surpreender com uma montagem. Eu não conhecia o repertório que instituía esse lugar da narrativa de Guanabara Canibal. Então, para mim, aquilo era uma chamada muito atraente. Eu queria saber o que que esses colegas tinham aprontado em torno desse evento. E eu achei muito legal a liberdade narrativa com que eles entraram na história, botando vozes que têm uma liberdade de entrar e sair na cena e de introduzir também elementos da história num baralho, onde você pode estar vendo, de repente, uma sala típica da classe média carioca, alguém tocando piano, enquanto você trucida uma série de aldeias, enquanto você vai maquinando como é que você vai matar aquelas pessoas. E ao mesmo tempo, você entra com um noticiário tipo Voz do Brasil, assim também, né? Uma coisa radiofônica. É uma matança no ar, é uma coisa em processo. Então, essa perspectiva do teatro, de abordar um evento que é histórico, é um evento real, ele aconteceu na nossa história, mas você atravessar ele com diferentes perspectivas, desde o cara que passa na rua e vê uma coisa acontecendo ali no bairro ao lado, então ele virou assim, o jornal do dia. Eu tive uma sensação de estar diante de uma daquelas manchetes do jornal O Dia, que o pessoal falava que bastava você torcer que saía sangue. Então, assim, Guanabara Canibal é uma sangria, mas, ao mesmo tempo, é também um desmascaramento da nossa história. É uma disposição de não usar a máscara, né? Agora a gente está metido nesse use máscara, né? Até parece que é uma metáfora sobre a nossa própria história. A gente não fez outra coisa ao longo da nossa história do que usar máscara. E quando você lançou seu primeiro livro,
onde, aliás, eu acho que está esse poema para Sepete Araju. Você deu título para ele de Metade Cara, Metade Máscara. Você estava, na verdade, já incidindo em cima desse evento que nunca termina, que é o mascaramento dessa nossa história colonial, porque ela vai se sobrepondo com camadas, camadas, camadas. Cada camada dessa ela tem um propósito oculto, que é o de não deixar ver o que está acontecendo. Tá? O sentido da máscara ali não é o de desvelar o que está acontecendo, é de despistar o que está acontecendo. Então, assim, denunciar essas máscaras, como que elas despistam o que está acontecendo por trás da cena, foi, para mim, uma surpresa muito bacana, inclusive por entrar em contato com uma linguagem do teatro que eu estava com saudade dela, que, para mim, era aquele teatro dos anos 70, 80, do ponto de vista da linguagem, da disposição dos corpos, das pessoas invadindo a cena e tal, e aquela jaula, né? Porque os nossos queridos, o Pedro e o Marco, eles tiveram a acolhida ali naquele festival, eles montaram para eles uma arena. Aquilo que você falou, né? Um terreiro, tinha um chão ali com terra. Eu me lembro que, quando o pessoal corria, voava faíscas de lá de dentro da cena. De repente, alguém podia levar um pedaço de terra na cara ali nas arquibancadas. E o mais curioso, na verdade, é que eu fiquei assistindo aquela classe média que estava empilhada naquelas arquibancadas, se sentindo um pouco invadidas por aquela poeira, por aquele terreiro. É como se eles estivessem diante de uma tourada. E é claro que todo mundo queria tirar uma onda ali de que eram modernos, estavam ali no teatro e tal. Mas eu escutei uns comentários daqueles caras do agronegócio ali em volta da gente, tipo, que é isso, entendeu? Como que traz um espetáculo desse para um festival internacional? E isso representa o Brasil? Não, o que representa o Brasil são esses caras enrolados na bandeira americana, esses caras enrolados na bandeira, na nossa bandeira mesmo, que eles transformaram ela numa espécie assim de parangolé, ao contrário, em que eles ficam se exibindo e pedindo tiros de canhão. Quer dizer, essa guerra nunca acabou. Nunca acabou. Então, assim, é terrível a gente olhar a história com uma lente dessa, uma lente onde a sequência narrativa é de ataque, destruição, predação, ataque, destruição, predação, porque é como se isso tirasse o fôlego da gente. É como se nós ficássemos para a gente falar, porra, mas será que a história da humanidade é isso? Predação, predação. Porque quando você olha a história da África também, cara, eu não ouço um sobrevivente, eu não escuto um filho da África falar que não tenha, que ele não esteja arrastando uma fileira de mortos atrás de si, com essa brutalidade. Parece que ninguém pode nascer e simplesmente viver. Essa experiência maravilhosa de nascer e viver. E depois, muito tempo depois de ter contado muita história, depois de ter namorado, vivido, tendo filho, netos, deitar e morrer, que seria uma experiência assim, de fruição da vida. O que sugere para a gente que a vida mesmo era para a gente só experimentar como poesia, mas que os humanos transformam isso no inferno. Então, essa peça, a leitura que ela faz da nossa história, da fundação disso que é o Rio de Janeiro, é um olho, é como se fosse um olhar atemporal que estivesse fora da história, só vendo a barbárie. E querem chamar isso de história. E, em algum momento, queriam distinguir isso de barbárie. História é civilização.
Tanto que eles diziam que os povos originários não tinham história, que quem tem história são os brancos. Quer dizer, quem tem histórias são os caras que movem essa máquina assassina, eles têm história. E tem aquela frase que também vem de lá da África, que diz que, enquanto os caçadores foram os únicos caras que escrevem a história, o leão sempre vai ser o cara que perdeu a história. Mas era muito importante que algum dia a gente pudesse escutar a história daquele leão que é caçado. Porque a história que prevalece acabou sendo a do caçador. Então, eu achei que aqueles corpos que estavam na arena, se jogando, se batendo e fazendo aquela verdadeira apoteose da invasão, ela deu a oportunidade para alguém que estava olhando de um lugar fora daquele campo de batalhas, como o canteiro da nossa fundação histórica como povo só podia dar nesse desfecho do século XXI, onde a gente tem o Estado brasileiro convocando a população à guerra. Só que é uma guerra contra si mesmo. É uma metáfora terrível, aquela imagem da arena, com aqueles corpos se debatendo ali dentro, e esse olhar de fora, vendo como a nossa semente, que constitui essa ideia colonial de nação, é sangrenta, como ela despreza a vida. Não sobrou nada desse encontro, que a gente insiste em esmiuçar ele para ver se lá dentro tem alguma mensagem de esperança sobre nós mesmos. Então, ela é um manifesto. O Marco mencionou as obras que acompanham essa montagem de Guanabara Canibal. Ele falou de Cara de Cavalo e falou de Caranguejo Overdrive, né? Então, é uma trilogia sobre o cemitério histórico que a gente insiste em encenar e que ele pode muito bem ser ilustrado por aquelas covas abertas com retroescavadeira que fez Manaus virar capa de manchete no mundo inteiro e que agora está fazendo São Paulo também acompanhar essa triste cartografia de covas, buracos no chão. A gente tem que denunciar essa tendência genocida que implantou a história do Brasil colonial e que atravessa até hoje as nossas vidas, impedindo que a gente possa simplesmente fruir a vida como uma experiência maravilhosa em que a gente nasce, vive e um dia se despede dos parentes, deita numa rede e dorme. Olha, fico muito assim tocado assim por essas suas palavras e de Eliane também, tão contundentes e importantes, sabe? Realmente fico, porque acho que são palavras que tocam a vida, né? E acho que a gente nunca antes foi tão convocado para a vida, ainda que como artistas, né? Mais do que o teatro, né? A própria vida. E acho que você falou uma coisa muito importante, assim, que e Marco também abriu, né? Sobre o modo como a gente é ensinado sobre essa história. E aí a gente abrindo um pouco essa história, o quanto que essa história é uma perversa teatralização. E aí a teatralização aí não é no mau sentido da palavra, né? No sentido desse mascaramento que você fala. E o quanto que, bom, se trata de teatralização, o quanto que o próprio teatro pode desvelar, né, isso e tentar tocar essa própria vida e essas outras histórias, tantas histórias, e não uma história, né? E aí eu queria fazer uma questão aqui para vocês, e tem uma observação também curiosa sobre o que você falou, Karina, que é essa questão do terreiro e do pó que levanta e que toca o público, esse pó, essa terra que toca o público, né?
e que muitas vezes, né, até em relação, né, aos lugares onde a gente apresentou, né, assim, que muitas vezes foi recomendado o uso de máscara pelo público. Então, a gente distribuía essas máscaras. E hoje, né, isso que se tornou, né, um protocolo de segurança ali naquela peça, muitas vezes a gente assistia o público todo mascarado por conta dessa possível proteção a esse pó, a essa terra no ar. Então, muito bom ouvir você e vocês falando sobre isso. Eu queria levantar uma questão... da terra, né? Sim, se protegendo da terra. Eu queria muito levantar aqui uma questão importante também para o espetáculo e ouvir de vocês algo que eu acho que é bem relevante. Quer dizer, na peça a gente tem a Guanabara resolvendo quebrar um pouco essa teatralização perversa da história para contar, para chegar a uma criança, que é o Zion, o ator Zion, né? E num certo sentido, eu fico pensando, né, nesse lugar da infância. E eu digo isso também porque eu sou pai e agora eu vou ser pai do segundo, assim, né? E eu fico muito pensando no desafio de se transmitir para quem está vendo, para as crianças, essas outras histórias, essa vida pulsante que a gente está aí tentando tocar, né? E entendendo aí a infância como esse potencial de futuro, né? Ou essa plasticidade que a infância tem, né? De não reproduzir todos esses padrões violentos da colonização e tentativa até de interromper e de se religar a esse fluxo orgânico aí que Krenak faz menção, né? O que seria essa vida plena, né? E aí eu queria muito ouvir de vocês o que vocês pensam em relação à infância? O que vocês pensam da perspectiva assim, do trabalho, do engajamento de vocês em relação a as crianças, a infância, sobretudo, a transmissão? Como é que se transmite essas outras histórias? Como é que a gente acaba não sendo, né, estrangulado, asfixiado por essa história da colonização, né? Um pouco por aí. Então, eu passei a minha vida inteira como professora, né? Sou professora, trabalhei, tenho formação com relação à educação ambiental, e eu penso assim, que é muito difícil educar, é muito difícil. Se fosse fácil, a gente teria todas as vitórias, todas as professoras, os professores, as escolas, todos teríamos assim uma sociedade completamente diferente, mas educar é muito diferente, é muito difícil. Nem todas as pessoas assimilam os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos da família, aquilo que precisa ser ensinado. Então, por isso que há uma manifestação da arte por parte dos artistas, por parte dos escritores, por parte de toda essa gama de pessoas que trabalham com arte, para que a arte é uma forma de conscientização, aquilo que o Fernando Pessoa coloca, né? A arte utilitária, você usar a tua arte como utilitária, assim como o Fernando Pessoa usa os poemas dele como arte. E eu também tenho essa linha de reflexão, apesar de que também penso em termos de arte pela arte, mas eu trabalho muito a questão da arte pela funcionalidade dela, como um elemento de conscientização. E o contexto, de todo esse contexto da educação dos pais, né, que é uma educação informal, com a educação das escolas, dos professores, que é a educação formal, com a educação que nossos artistas, que os nossos grandes pensadores possam dar, isso se torna um contexto, mas ainda um contexto ainda muito aquém da conscientização para as nossas crianças. Por quê? Porque a gente tem um veículo aí de massa muito maléfico, que são as mídias, que é a televisão, que é as mensagens que as crianças recebem subliminares,
que eles trabalham, as propagandas trabalham muito com o subliminar, que é passar informação sem mostrar, mas por baixo, que chega à mente da criança, do jovem, do adulto, para que eles façam aquilo que o sistema dominante quer, né? A gente vê, inclusive, com relação às músicas. As músicas é uma coisa, um exemplo muito clássico. Nós temos músicas lindíssimas daí dos séculos, das décadas passadas. Elas tocam no rádio, elas tocam na televisão. Que músicas são tocadas? São músicas que não dizem nada, que falam de bumbum, que falam de funk, que falam de coisas que não vêm ao caso da parte dos princípios éticos do ser humano, né? Então, eu me entristeço muitas das vezes e percebo que tudo nesse país, para que se mude, para que se reconstrua, precisa passar, sim, pelo caos, pela guerra, pelas armas, por tudo. É como o Krenak disse, meu irmão querido, do meu coração, meu irmão das águas, não é? Ele reforça nessa ideia que foi colocada, a gente renascer, está renascendo dia a dia e ter essa força. E quem dá essa força? Essa força é dada pelos nossos ancestrais. Eu não posso negar isso. Eu não tenho condições de dizer, eu pego força ali, eu pego... Não, eu tenho uma memória, como você diz, como o Ailton disse, a gente tem uma memória. Se a gente não buscar essa memória histórica, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nós somos memória, nós temos que passar isso para as nossas crianças. E, infelizmente, tudo que foi passado aí na Lei 11.645, que inclusive foi aprovada pelo governo Lula, essa lei foi derrubada pelo governo Bolsonaro, para que a gente não tivesse contato com essa grande memória dos nossos ancestrais, dos sábios, dos que trazem o conhecimento desses filósofos, indígenas ou não, filósofos de todo o mundo, filósofos asiáticos, filósofos de todos da Europa, que têm maravilhas para mostrar para nós, e que a gente liga a televisão, liga a internet, só tem besterol, né? Nós é que temos que buscar a fonte do conhecimento. E eu não sei se essas crianças que a gente está se referindo aí, essas crianças estão realmente buscando, a gente está se esforçando para isso. E queria situar um outro contexto, para poder emendar aqui, que essa Guanabara canibal, ela surgiu... Ih, cadê, meu Deus? Ai, meu Deus, cadê? Sumiu a imagem. O Guanabara canibal é engraçado que surgiu justamente, que eu estava pesquisando, esse teatro, essa peça, essa temática, ela surgiu justamente de um poema do José de Anchieta. Então, percebamos o que José de Anchieta colocou na cabeça dele. José de Anchieta era um cara tuberculoso, um cara que chegou cheio de moral, que veio lá da Europa, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, todo esse povo que trazia a mentalidade da religião deles, né? A visão deles, que não vamos estar aqui entrando em detalhes, mas que vocês, como grandes captadores, e assim como os artistas brasileiros do mundo todo, usam fragmentos de opressão, né? como foi esse poema do José de Anchieta, para uma criação nova, para uma nova reflexão de vida. E eu acho que enquanto tiver pessoas que façam isso, que leem os escritores, que leem ou que busquem escritores, né, ou que
busquem artistas que busquem a arte a revolucionária, que busquem a arte que revoluciona. Não é, eu não falo revolucionar no sentido político, eu falo no sentido de revolucionar, de transmutar o pensamento retrógrado, o pensamento fascista, o pensamento machista, o pensamento racista também, que emite nessas artes antigas, que joga isso para a sociedade e que, graças aos novos pensadores, como nós, como vocês que criaram a peça, a gente dá uma resposta abrupta, bem forte, com relação a esse texto do José de Anchieta, e que vocês criaram em cima deles, como uma resposta à Guanabara canibal, no Rio de Janeiro, né, que isso aconteceu em 1560, né, justamente na Batalha de Uruçu-Mirim, onde Mendes Sá tomou o seu poder ali, né, e que em 1756, 2 séculos depois, Marquês de Pombal veio para também transformar e matar, né, no processo das capitanias, sempre me refiro às capitanias e à formação das grandes cidades, veio para justamente continuar esse holocausto que continuou em 1560, que é esse marco da Batalha de Uruçu-Mirim, e a saída do Pombal, que foi para a casa do caramba, lá voltou para Portugal, e esse sistema ele decaiu de uma certa forma, fazendo surgir novas mentalidades para a construção de uma nova reflexão sobre o papel das pessoas do lugar, dos povos originários, dos povos autóctonos, dos povos que aqui estavam, né, para que a gente pudesse fazer, e que novos brasileiros que surgiram naquela época, novos brasileiros com novas mentalidades, viessem para se criar uma nova arte para o Brasil, para o novo Brasil, né, o novo continente, né? E informar também, não sei se é importante dizer, que essa Guanabara canibal, ela foi justamente construída em cima dos bairros do Catete, do Flamengo, dessa região toda que chega até o Irajá. Então, brasileiros que estão aí nessas regiões, considerem-se frutos do massacre desse povo, né? Que no passado chamava-se carioca, que são os antigos indígenas que ali viviam. E para que a gente possa realmente ter uma mentalidade que possa chegar às nossas crianças, sabendo que a carioca, ali, daquela região, foi tema da Conferência Mundial do Meio Ambiente em 1992, e que justamente os povos indígenas construíram um espaço próximo à Gávea, lá na região do Vargem Grande, Vargem Pequena, construíram ali um monumento chamado Carioca. E dessa Carioca surgiu a Carta da Terra, que foi um documento que apresentamos para as Nações Unidas e que essa carta trazia as nossas reivindicações políticas do que queríamos como povos indígenas. Então, era isso que eu queria dizer, e que as pessoas possam procurar na internet a Carta da Terra, que as professoras possam procurar essas cartas, que transformem em cartilhas, em
livros didáticos e livros desenhados pelas próprias crianças, que essa Carta da Terra seja divulgada para essas crianças, para os nossos jovens, para uma nova educação. É o meu desejo como professora, já aposentada, né? Vou fazer meus 71 anos em setembro, junto com meu querido irmão das águas, Ailton Krenak, que estamos sempre juntinhos, fazendo aniversário juntos. Eu costumo dizer que nós somos filhos da mãe das águas, né? Com todo respeito pelas nossas mães físicas, e que elas compreendam que essa ancestralidade ela está presente aqui nesse nosso aniversário mútuo, duplo, e que eu trago sempre, sempre, quando eu encontro com o meu querido irmão Ailton Krenak, meu grande companheiro de luta, de muitas lutas mesmo, né? E lembre-se que os tupinambás, eles ocuparam todo o litoral brasileiro, né? E que Tamoios não foi um povo, Tamoio foi o termo chamado, foi o termo dado aos mais velhos. Então, nós que temos 70 anos, os nossos líderes, somos todos tamoios, além da nossa identidade indígena, porque tamoio é um termo de uma língua indígena, tupi antigo, o tupi-guarani, e que nós possamos dizer que somos os tamoios do litoral brasileiro. Nós, todos os indígenas, Pataxó, Potiguara, todos que o meu companheiro Ailton Krenak possa designar, os guaranis, me lembrar aqui mais dos povos do litoral, e que todos somos idosos, anciãos e tamoios. Obrigada, e é a mensagem que eu deixo para os professores do Brasil inteiro. Maravilha! Que maravilha! E situar historicamente esse evento foi mesmo um presente maravilhoso, querida Eliane, que você deixa a quem tiver disposição de conhecer um pouco dessa história, da história mesmo da ocupação do continente. Que lindo você relacionar a Carta da Terra, em 1992, com os nossos ancestrais tamoios. E lembrar que não existe nenhuma cidade, não existe nenhum assentamento contemporâneo nessa costa que não tenha sido instituída nesse longo processo que você muito bem situou, né? Primeiro os governadores fazendo guerra, depois os administradores instituindo o governo colonial aqui, Pombal, essa coisa toda, e a continuidade disso, que é o que chamam de Brasil. Na verdade, o que chamamos de Brasil hoje não é outra coisa senão aquelas milícias de ocupação que chegaram predando o continente. Salvo raras exceções, é uma continuidade. E o Pedro perguntou, que bom, Pedro, que você imagina o que fazer com essas vidas que chegam em um tempo tão flagelado, chegam vidas novas nesse mundo, para experimentar a fruição da vida, aprender. Nossa querida Eliane, com sua experiência de sala de aula, né, ela sabe a quase impossibilidade de que uma experiência educativa seja mesmo transformadora nos ambientes que acabaram se instituindo como lugar de educação. Aí me ocorreu mencionar aqueles lugares que são fora da sala de aula, aqueles lugares onde as crianças podem brincar nos terreiros, sejam crianças quilombolas, indígenas, ribeirinhas,
roceiros espalhados por esses cantões do Brasil, lá onde eles não têm a obrigação de estar vinculado a uma sala de aula, a uma alfabetização, apesar da gente ter uma verdadeira fúria nacional em relação a essa coisa da alfabetização. Sucessivos governos assumiram o empreendimento de letrar todo mundo, né? De fazer todo mundo ler e escrever, como se esse processo de domesticação, de colonização, ele tivesse que passar obrigatoriamente pela um embate entre a tradição da oralidade, as narrativas, essas narrativas que se alimentam da memória, que a Eliane está lembrando, e que são capazes de invocar eventos de 200, 300, 400 anos da nossa história, e todos alinhados com um sentimento de familiaridade e de proximidade com os sujeitos sociais, com os sujeitos históricos que viveram esses dramas, né, que viveram esse teatro da história. Então, se a gente imaginar as crianças tendo a possibilidade de escapar a esse ambiente educativo, que, na verdade, ao invés dele formar as pessoas, ele enquadra as pessoas, a gente pode, sim, ter uma geração de meninos, meninas, que vão inventar outros mundos. A experiência possível das nossas crianças inventarem outros mundos é muito mais esperançosa do que a reprodução do mundo exausto que nós estamos compartilhando agora no século XXI. E um comentário sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora da pandemia, eu não acredito que a gente vá sair dessa para um realinhamento em salas de aula, como aquelas que a nossa querida Eliane colaborou para que elas existissem, como um agenciamento da cultura e também da arte, porque passa por esses espaços também a sensibilização, a oferta de oportunidade para que os meninos e as meninas se aproximem disso que a gente chama de arte, né? Tem uma produção espontânea da imaginação, do campo da criação, mas nós sabemos também que tem um diálogo, tem uma comunicação estreita com o campo do que a gente chama de educação, as experiências de expansão do mundo da arte. E, definitivamente, eu concordo com a Eliane, é a arte que pode salvar quem ainda está chegando nesse mundo, e não propriamente a educação, nos termos em que ela foi instituída, corporativa, colonial. Tomara que a gente consiga escapar dessa tragédia pandêmica e botar em questão a ideia de educação. Considerar que cada criança que chega ao mundo, ela chega com sua própria perspectiva do mundo e com os presentes que ela pode nos entregar. Ao invés da gente achar que nós estamos aqui para recepcionar essas crianças e enquadrar essas crianças à vida. A vida é muito mais do que esse enquadramento, e eu fico muito feliz de ter essa querida Eliane numa conversa que recupera a história desse nosso emaranhado de gente que virou o Brasil e que passa pelos corpos daqueles guerreiros que constituem conselhos de ancião e que, por isso, eram chamados de Tcheramói. Até hoje, os nossos parentes guaranis se referem aos seus anciãos como Tcheramói, Amói, Tamoios. Que bom recuperar o sentido da nossa história, né, Eliane? Ereré, viva! Oh, que sendo incrível ouvir vocês, Krenak, Eliane, está sendo uma
emoção, a mesma que senti lá em São José na nossa conversa. Nós já estamos chegando mais para o final, mas eu queria pegar alguns pontos que eu ouvi de vocês agora. Primeiro eu acho que nós devíamos ter, apenas um comentário, nós devíamos ter um lugar cativo para os tamoios no nosso Senado, por exemplo. Eu acho que uma boa parte do problema estaria resolvido se tivéssemos um lugar reservado aos nossos tamoios, né? Que devíamos ter, né? Seria, para dizer o mínimo. E, muito bem. E a Eliane trouxe de novo esse Anchieta, né? Esse Anchieta foi realmente o que quando nós começamos, nas primeiras leituras que tivemos, quando decidimos fazer o Guanabara, foi realmente o Anchieta. Porque aquilo nos chocou tanto, aquele poema do Anchieta, que louva os feitos de Mendes Sá, que é, na verdade, né, louva a execução em massa, o genocídio. É um louvor ao genocídio. E isso ficou sendo ensinado, e esse poema de Anchieta ficou se perpetuando por gerações. Quer dizer, né, é terrível, né? E isso nos chocou profundamente, e aí, né, em contraponto a Anchieta, vem Eliane, vem Krenak, vem Copenau, vem Eduardo Viveiros, outras leituras tantas que nos foram, né, nos contrapondo, né? Mas o Anchieta, esse poema do Anchieta, estava ao lado estava no meio de um livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e logo depois Darcy fala de uma figura que ele chama da besta acelerada. A besta acelerada, inclusive tinha um personagem no nosso espetáculo, o Mateus, que se dizia que era a besta acelerada. A besta acelerada era o que não se identificava. Ele não se identificava com, sei lá, o pai europeu, não se identificava com a mãe indígena, não se identificava com nada. Ele não se identificava com a própria terra em que ele vivia, né? Por isso, e vocês ressaltaram o cenário, né, o terreiro, que é o cenário do espetáculo, né? Ele não se identificava com aquela terra, né? E isso, geração a geração, tem tantos, né, que não se identificam com a terra, que estão, na verdade, extraindo e vendendo para o europeu transformar em mercadoria para vender para a gente de volta. Enfim, é um ciclo interminável. E como o Krenak disse, não é uma particularidade única da gente aqui, mas de tantos outros povos, né? Por outro lado, né, no espetáculo também, no final, né, tem aquela exaustão daquela família depois de enxergar a história, né? Eles estão exaustos naquela festa de aniversário do Rio de Janeiro, da Fundação do Rio de Janeiro, estão exaustos, eles não têm mais forças, né? E aí vem aquela criança, né, e começa a propor: vamos jogar peteca, vamos, que é uma peteca, né, que já é uma tradição indígena que chega para as nossas crianças, né? Eu joguei muita peteca na minha infância. E aí ele chama para jogar peteca. Depois ele chama para dançar, né? E aí ele vai fazendo com que aqueles já ali mortos-vivos comecem a ter alguma... Quer dizer, ele adia, né? Aí você está querendo... Ele adia o fim do espetáculo, né? Ele adia o fim... Podia terminar ali, né, com todo mundo arrasado, mas ele adia o fim do espetáculo, né? Vai durar mais ali uns 10 minutos, uns 15 minutos, né? Então, o que eu queria, enfim, ouvir de vocês, já chegando no fim aqui, é como é que a gente anima esses mortos-vivos, né? Como é que a gente, com a sabedoria, né, né, ancestral, que a gente, que vocês tanto nos... Como é que a gente dá uma animada nesse momento tão desanimado, né? Que a gente tá... Como é que a gente encanta de novo? Bom, eu respondo depois o Krenak. Como vocês quiserem, Eliane. Eliane, venha, Eliane. Bom, eu penso assim que nós estamos vivendo esse momento tenebroso, né? Já vivemos os momentos
tenebrosos dentro das nossas décadas de vida. Cada um tem a sua história, né? O sofrimento das avós, dos avós, a violação dos direitos humanos, toda essa questão. Aí entra a questão social, das guerras e das ditaduras. Vamos dizer assim, vamos colocar que nossa vida pessoal, ela anda com a vida, ela anda ao lado da vida política, né? Claro, né? A gente vive no contexto. E a gente vai perdendo a nossa... De certa forma, a gente vai perdendo forças. Galdino, exatamente. Nosso querido Galdino, que foi assassinado brutalmente uns anos atrás, lá na Bahia, e até hoje não se fez justiça. Então, a gente vive todos esses paralelos, né? Com a morte também, com o assassinato do Marçal Tupã, que foi um guerreirão, um homem que não existe. Ele foi realmente uma luz que trouxe a conscientização, que trouxe a denúncia oral para o Papa, né? João 23, que trouxe a denúncia para o mundo e por isso ele foi assassinado. Todas as pessoas no passado que trouxeram luz, tiveram suas vidas prejudicadas, sacrificadas, seus filhos vilipendiados, tiveram sua família desestruturadas. E como nós vamos florir no meio do lixo, que é um texto que eu tenho, que agora eu criei até um hashtag chamado aquele negocinho, aquele jogo da velha, florir no meio do lixo. Eu coloco aquilo em tudo que é lugar. Porque nós temos que ser como a flor de lótus, né? É um pouco poético, é um pouco romântico, é um pouco anacrônico isso que eu estou colocando, mas a gente precisa encontrar força em alguma coisa. Você tem que olhar para uma formiga caminhando, você tem que ver a vida ali, você vê um cachorro brigando com outro cachorro, você tem que ver refletir em cima daquilo, você vê o vento passando pelas tuas árvores, pelos teus coqueiros, como eu estou vendo agora, as plantas, o sino tocando, o sininho tocando, que faz esse barulhinho lindo no nosso ouvido, que relaxa, que acalma. Então, a gente precisa ter, sim, esses problemas todos, mas a gente tem que se salvar. Nós temos que nos salvar individualmente, nós temos que trabalhar coletivamente pelo mal, vamos colocar assim, né? Esse monstro desesperado que estamos vivendo, essa monstruosidade, nós temos que, no nosso momento interior, ter que ter um espacinho para que a gente possa florir no meio disso tudo, brotar algo em nosso coração, ter essa capacidade. Eu sei que é difícil, porque mães choram pela morte dos seus filhos, como que vai brotar ali alguma coisa se ela só tem lágrimas, se ela só tem sofrimento? Mas tem que ter força de qualquer canto, com qualquer forma de pensar, com qualquer ideologia ou filosofia, ou esse religare, né, que as pessoas falam. A gente tem que encontrar essa ligação nossa com o nosso maior, que é a nossa natureza, o nosso universo. A gente tem que encontrar uma força, de qualquer maneira. Então, você coloca dentro de você que você existe, eu existo, eu estou vivendo esse momento, mas eu sou, você diz o que você quer, né? Eu sou luz, eu sou transformação, sou transmutação, eu sou Eliane, eu sou Krenak,
porque quando a gente fala o nome da gente, a gente ecoa também a nossa força, a nossa luz, aquilo que nós estamos fazendo nessas décadas de transformação, entendeu? Eu me emociono, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu me emociono quando cada um de nós, cada ser, cada escritor, cada artista, cada consultor, cada criador de teatro, dramaturgo, quando ele não cria apenas, ele forma uma egrégora de forças em volta dele, cria uma força energética de transformação social e política, porque nós somos energia. Se o planeta ele tem energia do Sol e da Lua, das estrelas, nós também temos essa energia. E quando a gente faz esse trabalho para o bem da sociedade, para mudanças, então nós estamos realmente trabalhando para a grande transformação, para a grande transmutação, e que a gente possa trazer isso para os nossos descendentes, para as nossas pessoas, para as nossas lives, já que agora a gente não tem como ir às escolas, como ir nas comunidades, como não ir nos locais, como não poder abraçar a nossa comunidade. Nós, então, temos que dar continuidade dessa forma, mesmo aqui com essa tela, né? Transformemos essa tela numa força, numa energia, num meio de comunicação para que a gente possa passar nossa energia realmente, sabe? Através das lives, dos livros que a gente escreve, das artes, e é aquilo que o Krenak disse, que realmente, acho que foi o Krenak que disse, que alguém disse que através das artes nós podemos mudar esse mundo, fazer evoluir, que essa criança que chegue, ela não seja apenas um receptor, mas que ela seja uma transmissora dessa outra energia que ela traz do útero da mãe, né? Do sangue que rola, que joga, e que misture com aquilo que nós estamos fazendo, o que Krenak está fazendo, em termos de mudar toda essa reflexão do mundo, e que isso tudo misturado, né? Porque quando a gente está misturado é que a gente tem força. Quando a gente está sozinho, a gente não tem força. A gente tem o nosso avô, nossa avó, nosso tio, nós somos seres coletivos. Prova isso a origem de vida dos povos originários, dos povos autóctones, das primeiras nações do planeta Terra, na Ásia, na África, onde sejam todas as Américas, que nós possamos ser essa energia, sabe? De todos os nossos parentes indígenas, de todos os que estão conosco, criando essa egrégora, essa força, e que a gente caminhe para a frente, e que não dê um passo atrás, porque nós não queremos ninguém a menos. Covid nenhum, mas tem que transformar mais ninguém a menos. Nós temos que ser mais, nós temos que ser força, nós temos que ir caminhar para frente. E assim caminha a humanidade. Muito bom, muito bom. Muito bom. Krenak. Krenak, querido, quer falar alguma coisa, Krenak? Eu estou repleto de contentamento e fico muito feliz de ter uma trilha aberta por seres que têm tanta generosidade e disposição para imaginar mundos e compartilhar mundos, que eu não preciso acrescentar nada, a não ser saudar essa presença luminosa da nossa querida Eliane Potiguara. Saudamos todos. Viva! Viva! Todos. Viva! A vida. Olha,
a gente já até estendeu assim mais do que, né, do que estávamos programados, assim, né? Ao mesmo tempo, assim, eu sinto que a gente chegou num lugar assim de conclusão mesmo. Fico assim muito tocado assim por esse momento, né, onde, sobretudo, todos nós, mas destacando aqui as artes cênicas, né, e as artes de um modo geral, por conta desse momento, estão aí impedidas, né, de executar plenamente, né, a sua atividade, né? Isso provoca muitas dores também. Mas nessas limitações, né, que a gente está vivendo, é um tempo de limitação, né, assim, muito deflagrado, acho que para todo mundo. Ao mesmo tempo também acho que se colocam essas possibilidades de expansão e de reinvenção, né? E eu fico muito satisfeito com esse encontro. Muito bom poder escutá-la também, enfim. E o que você acha, Marco? Eu não sei eu não sei se temos aqui pessoas acompanhando assim com a gente esse encontro fantástico. Eu vi que eu coloquei aqui no chat também, enfim, se alguém quisesse manifestar ou fazer algum tipo de observação. Eu acho que temos tempo ainda, Marco. O que você acha? Não muito, viu? Porque Não muito. não muito. Mas, pô, acho que tá sendo muito incrível. Estou muito tocado, estou até meio assim, porque é difícil, viu? Essa tela, nesse momento todo, nos separa muito, né? E aqui eu me senti tão próximo de vocês, como acho que nunca tinha tido essa experiência, realmente. É um depoimento muito sincero que estou dando agora. Eu nunca tinha sentido, através dessa tela, uma proximidade tão grande como tive agora, ouvindo vocês. Que me tocou, tudo que vocês falaram, essa última fala de Eliane, tudo que vocês falaram, me tocou profundamente. Acho que me faz reavaliar mesmo, olhar para a peça. Realmente, se o objetivo daqui é alargar o nosso olhar sobre a obra, olha, o meu já está muito diferente, muito ampliado e muito mais assim, até, né, Pedrinho, orgulhoso de ter feito esse trabalho, porque se esse trabalho toca vocês nos retornam com tantas coisas, tudo vale, entendeu? Isso tudo vale a pena. Eu acho, então, pessoal, que a gente podia concluir. Eu quero agradecer imensamente, mais do que esse diálogo, assim, essa experiência aqui com vocês, como o Marco falou, me emocionei em muitos momentos e agradeço assim profundamente a disponibilidade e as palavras de vocês. E assim, enfim, concluímos aí o nosso encontro. Seguimos aí amanhã também com mais um, né, encerrando essa possibilidade aí de, na limitação, poder expandir, poder transbordar vida poeticamente em todos os níveis. Obrigado, Eliane. Obrigado, Krenak. Obrigado pela gentileza, pelo afeto de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero revê-los o mais rápido. Muito obrigado. Obrigado. E quem está nos assistindo, daqui a pouco a experiência audiovisual Guanabara Canibal. Fiquem aqui com a gente. Valeu, queridos. Valeu, pessoal. Demais.